No Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo de número 15, louvado seja o nome do Senhor. Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo de número 15, vamos estar lendo do 11, versículo 11 ao versículo 24. Uma passagem bem conhecida, que vem falar acerca do filho pródigo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor vem dizer assim para mim e para você nesta noite. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra grande fome e começou a padecer necessidade. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. Oh, aleluias! Louvado seja o seu nome, Senhor. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão? Aleluias! E eu aqui pereço fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Oh, glória! E dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai. Aleluia. E se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse ao pai: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e põe-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Oh, glória! Amado Deus, eterno Pai, estamos diante da Tua palavra nesta hora, Senhor. Meu Pai, que o Senhor venha neste momento, Pai, fazer com que o Espírito Santo do Senhor abra os nossos entendimentos, Pai. Meu Deus, guia-nos, Senhor, conforme a Tua vontade. Quebrando os nossos corações, transforma em terra fértil para receber a semente que é a Tua palavra. Meu Deus, que o Senhor nos conduza nesta hora, Senhor, para que possamos não somente entender, não somente receber a mensagem do Senhor, mas que possamos, Deus, aplicá-las em nossa vida. Que esta palavra venha servir de proveito para que possamos, ó Deus, aplicá-las no nosso viver, Deus. Meu Deus, que o Santo Espírito do Senhor nos dê sabedoria, discernimento, Pai, para que possamos, ó Deus querido, usufruir da Tua palavra, para que possamos nos alimentar, Deus, da Tua palavra. Obrigado, Senhor, por este momento oportuno.
Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito esta noite por nós. Fala conosco, Pai, um pouco mais, por intermédio da sua Santa Escritura. Usa-me, Senhor, como boca nesta terra, Senhor, para pregar somente a tua palavra. Que eu venha pregar em espírito e em verdade. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. E a igreja pode assentar-se dando glória para Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amados, estamos diante de uma palavra bem conhecida. É uma palavra que já tocou muito e toca muito no meu coração. Porque um dia eu me coloquei na posição de filho pródigo. É uma palavra que me toca muito no meu coração. Porque eu também um dia me afastei da casa do Pai. E eu já conhecia essa palavra. Eu já havia pregado esta palavra. E é interessante que Jesus, ele está junto ali com seus discípulos. Ele tinha proferido a parábola da dracma um pouco antes. Sobre as mulheres, sobre a mulher que tinha 10 dracmas. E que perdeu uma dessas dracmas. E logo em seguida ele vem proferir a parábola do filho pródigo. E é interessante que ele começa a dizer que havia um certo homem que tinha 2 filhos. Aquele homem não tinha apenas um filho, mas ele tinha 2 filhos. E a palavra do Senhor vai dizer que o filho mais novo acendeu-se contra o seu pai, de tal maneira que reivindicou a tua herança. Amados, naquela época, e ainda hoje dentro de Israel, é uma desonra para o pai, um filho pedir herança com ele ainda vivo. Para nós que somos brasileiros, já achamos estranha essa atitude. Mas dentro de Israel, pelos costumes judaicos, era uma desonra para um pai, um filho reivindicar a herança com ele ainda vivo. É como se o filho estivesse negando o seu pai. É como se o filho estivesse, a partir daquele dia, deixando de ter um pai. A palavra do Senhor não vai dizer o porquê, quais foram os motivos daquele jovem reivindicar ao seu pai a tua herança. Mas eu digo uma coisa para vocês. O nosso Pai não nos deve nada. Deus, ele não deve nada para mim e para você. Não temos o que reivindicar com Deus. Não podemos chegar para Deus e reivindicar a Ele a nossa herança. Porque nós só estamos de pé, nós só somos alimentados pela misericórdia de Deus. Mas aquele jovem, ele fere o coração do teu pai ao reivindicar a tua herança. E o pai sabia que aquele jovem, que o teu filho iria sofrer porque ele iria caminhar por caminhos dolorosos. E é interessante que a palavra do Senhor vai dizer que o pai, que aquele filho ainda ficou ali alguns dias. Ou seja, aquele pai poderia ter exigido que aquele filho largasse então aquela fazenda, que aquele filho então seguisse o teu caminho, porque ele já havia o rejeitado. Mas o pai deu a ele a possibilidade de voltar atrás. É assim que Deus também faz conosco. Muitas das vezes Deus está nos conduzindo, Deus está nos alimentando. Muitas das vezes nós estamos na presença do Senhor e Deus está ali cuidando das nossas vidas. E quando nos sentimos fortes, quando nos sentimos já de pé,
nós vamos reivindicar de Deus algo que não nos pertence. E acabamos por sair da casa do Pai. E aquele jovem, então, ele começa a se distanciar do Pai. Aquele jovem, ele começa a caminhar para uma terra longínqua, ou seja, uma terra distante. Aquele jovem ainda não sabia os caminhos que ele iria enfrentar ao sair da casa de seu pai. Mas o seu pai sabia das lutas que ele ia enfrentar. O seu pai sabia dos caminhos dolorosos que ele iria enfrentar. O seu pai sabia da fome que ele iria enfrentar. E aquele jovem, então, a palavra do Senhor vai dizer que ele ajunta tudo aquilo que pertencia a ele por herança. E ele vai então caminhar para uma terra longínqua, uma terra distante, uma terra desconhecida, longe do seu pai. Amados, eu entendo que o coração daquele pai naquele momento ficou arrasado. Eu entendo que aquele pai naquele momento ficou destruído, sofrendo, porque ele sabia que a ação daquele filho, que a atitude que aquele filho estava tomando naquele momento, era uma atitude que iria machucá-lo, era uma atitude que iria trazer dores para a tua vida. Mas aquele pai não podia impedi-lo, porque aquele pai queria permitir o seu filho o livre-arbítrio. Aquele pai, ele não podia prender aquele filho dentro da tua casa. Aquele pai não podia obrigar aquele filho a se manter dentro da casa dele, na presença dele, sendo alimentado por ele, sendo cuidado por ele, sendo vestido por ele. O que aquele pai podia fazer era esperar a volta daquele filho. Então aquele jovem toma os seus bens, tudo aquilo que pertencia a ele, e vai para uma terra distante. E é interessante que dos versos 14 ao 16, a palavra do Senhor vai dizer assim: e havendo ele gastado tudo, no 13 diz assim: e poucos dias depois o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, ou seja, desperdiçou a sua herança, vivendo dissolutamente. Ele começa a viver de uma maneira desordenada. Ele começa então a experimentar dos pecados do mundo. Ele começa a se envolver com meretrizes, gastar dinheiro com bebedices, com farra, se enchendo o seu coração das coisas mundanas, dos desejos carnais, e não percebendo que ele estava abrindo mão da herança do pai, e não percebendo que ele estava gastando dissolutamente a herança do pai. Tudo aquilo que ele havia adquirido do pai, ele estava jogando fora. E quantas vezes nós não jogamos fora aquilo que o pai nos dá? Quantas vezes nós não abrimos mão da herança que Deus nos promete, que Deus nos dá, Deus nos abençoa, somente para experimentarmos a vida dissoluta. E aquele jovem então começa a gastar. E o seu coração, que até então estava cheio de alegria, começa a se encher de tristeza, de um vazio. Porque a falta do Pai, a falta de Deus em nossas vidas, nos traz um vazio que não conseguimos preencher com as coisas dissolutas, que nós não conseguimos preencher com os pecados deste mundo, nós não conseguimos preencher com os desejos da carne. E aquele homem começa então a sentir, aquele jovem começa a sentir no teu coração um vazio que até
começou a sentir dentro dele algo que até então ele não havia vivido. Porque, amados, no começo, o pecado é bom. Todos sabemos disso. Os desejos da nossa carne, no começo, é bom. Mas a Bíblia diz que o preço do pecado é a morte. E aquele homem, então, ele se vê sem dinheiro. Aquele homem, ele se vê sem a herança que o pai o havia dado. A palavra do Senhor vai dizer no verso 14: e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. Houve fome, e aquele homem então começa a padecer. Quantas vezes nós nos pegamos famintos quando nos afastamos de Deus? Quantas vezes nós nos sentimos famintos espiritualmente quando nos afastamos de Deus? Quantas vezes nós clamamos a Deus para que venha nos alimentar? E aquele jovem então se pega faminto, padecendo. E o que vemos hoje, amados e queridos irmãos, são pessoas carecendo, padecendo de uma fome espiritual que somente Deus pode saciar. Mas elas muitas das vezes, pelo orgulho, muitas das vezes por não querer mais se envolver com as coisas do Senhor, muitas das vezes com orgulho próprio de não querer mais voltar atrás daquela decisão que ele tomou de se afastar da casa do Pai. E ela não consegue retroceder e começa a padecer uma fome espiritual. E a palavra do Senhor diz que e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, ao qual mandou ele para os seus campos apacentar porcos. Olha que situação que este homem se coloca. Esse jovem era um jovem que tinha tudo na casa do pai. Não havia nele necessidade alguma, porque o pai supria todas as suas necessidades. E quando ele escolhe viver uma vida dissoluta, quando ele escolhe se afastar da casa de Deus, quando ele escolhe se afastar da casa do Pai e viver uma vida de pecados, ele se coloca em uma situação que ele nunca havia imaginado. Amados, ele nesse momento, ele se encontra, conforme nós dizemos nos dizeres, no fundo do poço. Aquele homem se encontra agora no pior estado de sua vida. Ele estava apacentando porcos, amados. Dentro do judaísmo, no povo judeu, um homem que apacenta porcos é a pior profissão que existe. É a pior função. Ele já não consegue fazer mais nada. A única coisa que ele pode fazer é apacentar porcos. A fome que ele estava sentindo era tão grande que a palavra do Senhor vai dizer que ele desejava encher seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. Ou seja, ele desejava comer da mesma lavagem que os porcos. E quantas vezes, quantas pessoas nós não vemos com uma fome tão grande espiritual, que ela se agarra em qualquer coisa. Ela se alimenta de qualquer coisa. Porque a fome que ela está sentindo espiritualmente é tão grande que ela já não se preocupa mais em saber se aquele alimento realmente é bom. Porque, amados, aquele homem, aquele jovem, ele queria se alimentar dos alimentos dos porcos. Podendo ele estar se alimentando do verdadeiro alimento que havia na casa do seu pai. E naquele momento, eu começo a cogitar
Eu me coloco naquela situação e eu vejo aquele homem destruído, aquele jovem prostrado, porque ele estava no fundo do poço. E é interessante que quando eu chego nesses versos, verso 15, verso 16, eu começo a lembrar da minha própria história. Porque um dia eu também saí da presença de Deus. Um dia eu também me afastei da casa do meu pai. E eu caminhei por caminhos muito dolorosos. Eu caminhei por caminhos que me levaram ao fundo do poço. Mas o desejo da minha alma era voltar para a casa do Pai. No fundo do meu coração, a única coisa que eu queria era voltar para a casa do Pai. Era me alimentar com o banquete do Pai. Era me vestir com as roupas do Pai. E eu me coloco na situação desse jovem. Eu me coloco neste momento na situação que esse jovem viveu, porque eu também já vivi. Eu também já quis me alimentar de um alimento que não fazia bem. Porque a fome espiritual era tão grande que eu precisava me agarrar em algo, eu precisava me alimentar de alguma coisa. E aquele jovem então começa a analisar a tua vida. Ele começa a olhar para dentro dele, ele começa a olhar para as circunstâncias da tua vida. Começa a olhar, observar o teu passado e começa a lembrar tudo aquilo que ele viveu na casa do Pai. Tudo aquilo que o Pai lhe dava. Todos os momentos felizes que ele passou na presença do Pai. Todos os momentos alegres, festejos que ele passou na presença do Pai. E é interessante que no versículo 17 diz assim: e caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço fome. Ele começa a observar tudo o que ele perdeu. Ele começa a entender então naquele momento que aquilo que ele havia abrido mão, o motivo pelo qual ele abriu mão de estar na presença do Pai, se alimentando com o Pai, não valeu a pena. Porque, amados, nada pode substituir a presença do Pai. Nada pode preencher em nosso coração o lugar que é do Pai. Porque existe dentro de nós um desejo muito grande de nos enchermos da presença do Pai. Existe dentro de nós algo que clama, que arde de estarmos na presença do Pai. A palavra do Senhor diz que o nosso espírito ele já está pronto. A nossa carne é fraca. E o nosso espírito ele clama dentro de nós quando nós nos afastamos da casa do Pai. O nosso espírito ele clama dentro de nós para que nós voltemos para a casa de Deus, para a presença de Deus, para a presença do Pai. E naquele momento então, ele cai em si. E quando ele cai em si, ele percebe que havia abundância na casa do Pai. Ele percebe então que ele
ele tinha tudo o que ele precisava na casa do pai. Que não havia motivos para que ele tivesse saído da casa do pai. Infelizmente, amados, muitas vezes nós temos que aprender pela dor. Muitas vezes tem coisas na nossa vida que Deus permite acontecer, que o Pai permite acontecer para que nós venhamos aprender. E aquele homem, aquele jovem, então, ao cair em si, ao entender que na casa do Pai havia abundância de vida, ele toma a maior e melhor decisão da sua vida. A palavra do Senhor vai dizer assim no versículo 18: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Oh, glória! Quando ele diz levantar-me-ei, é porque ele estava caído. Quando ele disse levantar-me-ei, é porque ele estava prostrado. E quantas vezes nós nos encontramos prostrados e caídos diante das dificuldades? Quantas vezes nós nos colocamos tão pequenos diante dos nossos problemas? Porque quando nós esquecemos um pouco do tamanho do nosso Deus, do poder do nosso Pai, nós nos prostramos diante do problema. E muitas vezes, muitas pessoas estão dentro de igrejas e dizem servir ao Senhor, mas estão tão afastados de Deus, estão tão afastados do Pai, que qualquer vento, qualquer dificuldade, já faz com que ela murmure contra o Senhor. Amados, é interessante que o povo de Israel estava vivendo um período de 400 anos de escravidão. O Egito havia escravizado Israel durante anos e anos e anos, séculos. E aquele povo, ele só sabia murmurar. Aquele povo só sabia reclamar. E Deus então levanta um homem chamado Moisés para que viesse resgatar aquele povo da escravidão do Egito. É interessante que quando Moisés consegue, diante de muita luta, diante de muita dificuldade, fazer com que aquele povo entenda que o Pai queria algo diferente na vida deles, que o Pai queria uma vida diferente na vida deles, uma vida de liberdade com Deus. Porque nós devemos entender o significado da liberdade. A liberdade com Deus não te dá o direito de viver da forma que você quer, mas da forma que Deus quer que você viva. E é interessante que aquele povo, quando Deus tira aquele povo do Egito, eles eram para passar 4 dias no deserto, mas passaram 40 anos pela sua murmuração. 40 anos passaram no deserto para que pudessem entender que o Pai os sustenta, que eles não necessitariam de recursos próprios, porque Deus alimentou com maná no deserto onde não tinham o que comer. Deus tirou água da rocha para matar a sede daquele povo onde não havia água. Mas mesmo assim, aquele povo só sabia murmurar. E esse jovem, então, ele toma, então, a maior decisão da tua vida. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Naquele momento, ele arranca de dentro do seu coração todo o orgulho, toda a soberba, porque ele iria ter que pedir perdão ao seu pai. Ele iria ter que voltar atrás da sua decisão. E quantos hoje não querem voltar atrás das suas decisões, não querem dobrar os seus joelhos e pedir perdão ao Pai? Pai, pequei contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho.
pedir perdão ao seu pai. Prepotente, orgulhoso. E vive uma vida miserável. Uma vida de fome espiritual. E quando ele olha para trás, quando ele lembra da época em que ele estava na casa do pai, ele lembra que ele era alimentado, que ele era vestido, que ele era curado, que ele era cuidado pelo pai. Mas o orgulho, a soberba, não permite que ele peça perdão. Mas aquele homem, aquele jovem, naquele momento, ele diz: eu levantar-me-ei, porque eu estou prostrado. Mas eu vou me levantar e irei ter com meu pai. E no verso 20, no verso 19, ele continua: já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. É interessante que a palavra do Senhor diz assim: e quando ainda estava longe, viu o seu pai. Ou seja, o seu pai viu quando ele ainda estava longe, caminhando, voltando para a casa dele. É assim que Deus faz. Quando nós nos afastamos da casa do Senhor, quando nós nos afastamos da presença de Deus, Ele começa a nos observar de longe. Ele começa a criar situações para que nós venhamos a voltar para a casa dele, a voltar para a presença dele, para os cuidados dele. Eu digo isso porque aquele pai já estava esperando o teu filho. A palavra do Senhor vai dizer que aquele pai o viu de longe e se moveu de íntima compaixão. Quando um filho volta para a casa do pai, há festa no céu. Quando alguém que se afastou da casa do pai, quando ele volta, quando ele tira de dentro do teu coração o orgulho, quando ele se curva diante de Deus, há festas no céu. Há alegria no céu. Porque o pai se alegra quando um filho volta para a presença dele. E a palavra do Senhor continua dizendo: e o filho disse: pai, pequei contra o céu perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lo, e ponde-lhe um anel na mão, e sandálias nos pés. O pai já o esperava com roupas novas, com uma nova aliança. Roupas novas aqui para mim simbolizam uma unção diferente. Um revestimento na vida daquele jovem. Quando ele retorna para a casa do pai, o pai o pega machucado, com as vestes sujas, com os pés descalços de caminhar pelo caminho de pecado, com os pés feridos porque ele havia ido distante demais do pai. Mas Deus o pega, o pai o pega e coloca nele vestes limpas, vestes novas. É assim que Deus faz nas nossas vidas. Quando Ele nos pega lá machucados, caídos, feridos, sujos, com os pés descalços, caminhando por caminhos de dores, Ele nos veste com roupa nova. Ele nos reveste com uma unção diferente. E o pai ali, ele manda que traga uma aliança e ponde-lhe no seu dedo um anel. Esse anel para mim simboliza a restauração
da aliança com Deus. Uma vez que aquele homem havia quebrado a aliança que ele havia feito anteriormente, aquele jovem quebra a aliança com o Pai. Assim também nas nossas vidas, quando nos afastamos da casa de Deus, quando nos afastamos da presença do Senhor, nós quebramos uma aliança que lá atrás nós havíamos feito com Ele. Mas quando nós arrancamos de dentro de nós a soberba, o orgulho, Deus restaura essa aliança. E o Pai vai além. Ele manda com que calcem os seus pés com calçados novos. Porque aquele homem estava com seus pés descalços. Porque é assim que é quando caminhamos sem Deus. Quando nós caminhamos nos caminhos que Deus não nos mandou ir. Quando nós nos afastamos da presença do Senhor e começamos a caminhar com nossos próprios passos, nós caminhamos com nossos pés descalços. E os caminhos de pecado são caminhos de dores, caminhos que machucam os nossos pés. Mas Deus, naquele momento, calça os seus pés. E é interessante que a palavra do Senhor, para a gente finalizar, no versículo 23 diz assim: e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e nos alegramos. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Amados, no versículo 23, a gente percebe que o Pai já o esperava. No versículo 23, a gente entende que quando aquele jovem tira os seus pés da presença do Pai, quando aquele jovem sai da casa do Pai, o Pai já sabia que ele iria voltar, porque ele manda cevar um bezerro. Bezerro cevado, amados e queridos, para quem não sabe, é um bezerro que foi separado para ser engordado, para ser morto, para ser festejado com ele. Então aquele pai, eu creio que quando aquele filho sai da presença daquele pai, aquele pai manda separar o bezerro, porque aquele pai sabia que a partir daquele momento o filho iria caminhar por caminhos de dores, por caminhos de solidão, por caminhos dissolutos de pecado, mas que aquele filho iria voltar. E o pai se alegra com o retorno do seu filho. Porque aquele filho estava morto. Por que a Bíblia diz que aquele filho estava morto? Porque não há vida fora do Pai. Não há vida longe do Pai. Se nós não estivermos na presença do Pai, nós não temos vida. Amados, é interessante para a gente finalizar. Na física, não existe escuridão. Existe ausência de luz. Na física, não existe frio. Existe ausência de calor. O frio não existe. A escuridão também não existe. Existe a ausência de luz e existe a ausência de calor. A mesma coisa é com Deus. Só existe a morte quando não há a presença de Deus. Só existe a morte quando não há Deus em nossas vidas. Porque a Bíblia vai dizer que só há vida em Deus. Fora de Deus só há morte. E uma vez que aquele jovem sai da presença do teu Pai, uma vez que aquele jovem sai da presença de Deus, ele está morto. Mas quando ele volta para a presença de Deus, oh glória! A Bíblia vai dizer que ele estava morto, mas reviveu.
Ele estava perdido porque ele estava vagando por caminhos que ele não conhecia. Caminhos de pecado em uma terra distante. Então ele estava perdido, mas a Bíblia diz que aquele filho que estava perdido foi achado. E ele foi achado no amor do Pai. Ele foi achado no amor do Pai, no amor do Eterno. E é assim que Deus faz conosco. Quando nós decidimos caminhar por caminhos distantes de morte, quando nós se perdemos no nosso caminhar, Deus, Ele nos traz de volta. Porque somos eleitos, porque somos escolhidos, porque somos filhos de Deus, porque temos a marca da promessa. Amém? Convidar os irmãos para se colocar de pé, não vou me prolongar mais. Aleluia. Que nós venhamos a entender que os caminhos do Senhor nem sempre são entendíveis aos nossos olhos. Que nós venhamos entender que o viver com o Pai nem sempre satisfaz as nossas próprias vontades, porque o Pai, Ele impõe regras, Ele impõe caminhos que muitas vezes nós não queremos obedecer e nem seguir. E quando decidimos não ouvir mais a voz do Pai, nós caminhamos por caminhos de dores, por caminhos de mortes, por caminhos de fome. Mas nesta noite, Deus nos chama a atenção para nos mantermos na casa do Pai. Não devemos cobrar nada de Deus, porque Ele não nos deve nada. Devemos apenas servi-lo, adorá-lo em espírito e em verdade. Amém? Feche seus olhos, eleve o seu coração ao céu. Amado Deus eterno Pai, te agradecemos, ó Deus querido, por esta palavra abençoada, ao qual o Senhor trouxe aos nossos corações. Meu Deus, e lhe pedimos nesta hora, não permita, Pai, que o desejo, Senhor, de conhecer algo diferente venha nos afastar da Tua presença, mas que nós possamos nos manter na Tua casa. Porque nós queremos ser alimentados por Ti. Nós queremos ser vestidos por Ti. Nós queremos ser calçados por Ti, Deus. Cuida, Pai querido, de nós, Senhor. Nos alimenta, Pai, com o alimento espiritual que necessitamos. Nos reveste, Senhor, com as armaduras espirituais que precisamos para combater um bom combate. E que nós possamos sempre nos manter na Tua presença. Nos manter vivos, Senhor, pois não há vida fora de Ti. Obrigado, Deus. Obrigado por falar aos nossos corações nesta noite. Obrigado por tocar em nós nesta noite, Senhor. Obrigado pela Tua presença entre nós nesta noite, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. E que o Senhor continue conosco, Senhor, nos guiando, nos conduzindo nos caminhos do Senhor. Que a Tua presença em nossas vidas seja, ó Deus querido, suficiente para que nós não desejamos buscar nada fora da casa do Pai. Obrigado, Deus, por nos sustentar, por nos alimentar, por nos vestir e por nos calçar. Continua cuidando de nós, Filho. Que nós possamos ser sempre chamados de Seu Filho. Aleluia. Louvado seja o Teu santo nome, Deus. Muito obrigado por tudo. É o que lhe pedimos e lhe agradecemos nesta noite. Em nome de Jesus. Estendo suas mãos para cá. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos. E todos digam amém.
Glória a Deus.